E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 26/11, 10h52. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica e elogio. Vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e vamos que vamos, galera. Bom, rapidamente aqui, na sexta-feira eu fiz um tradezinho bem tranquilo, nada demais. Acabei pegando 0 a 0 depois. Acabei nem publicando porque você estava já com pressa e eu saí, deixei programado, e, enfim. A nossa entradinha de venda foi justamente aqui nessa região. Não comecei a pegar o começo lá do pregão, até mesmo porque eu estava ocupado. Fiz aqui, o mercado veio, fiz uma parcial nessa região, travei o trade no 0 a 0, o mercado voltou, pegou meu 0 a 0 e depois aqui terminou nos 126.340, né? Infelizmente aqui vou só buscar lá o 0 a 0 e depois descer. Eu detesto isso, mas, né? Não era nem para ter feito essa entrada. Enfim, vamos agora pro BOVA, né, galera? Vamos pro BOVA aqui pra gente entender mais ou menos o que vai acontecer aqui nessas regiões, tá? Nessas regiões aqui. Então, vamos lá, galera. Então, o que está acontecendo aqui com o nosso querido BOVA, né? Então, aqui no BOVA, o gráfico diário, e a gente está rompendo ali uma região, né? A gente chegou ali quase batendo a região de 123,63 e agora está caindo, né? Caiu aqui abaixo de 123,93. Teoricamente, né? Teoricamente aqui a gente está um pouquinho abaixo dessa linha, né? De 121,93. Isso aqui a gente consegue já pegar e fazer aqui uma projeção aqui para o próximo patamar aqui do BOVA. Então a gente vai pegar essa região aqui e já vai traçar para cá. Então seria mais ou menos aqui no BOVA 11 a gente querer alcançar aí na semana 120,23, tá? A princípio é isso que eu tenho para vocês aqui, certo? Só que a gente vai ver aqui realmente o que pode acontecer. Quando eu venho aqui num gráfico do BOVA, né, que é um gráfico diário, não tem muitas coisas aqui. O mercado ele já rompeu todos esses topos aqui nessas regiões do gráfico diário e está corrigindo, né? Então a gente fez uma onda impulsiva aqui e possivelmente, essa aqui vai ser a nossa primeira onda e aí a gente está tendo uma retração. Essa retração que a gente tem que saber até onde é que vai. Geralmente a galera usa Fibonacci para fazer isso, eu geralmente não uso, né? Então assim, eu creio que essa pernada agora aqui, que pode caracterizar aqui nossa onda 2, ela pode vir aqui no limite dessas regiões de volume. E aqui caracterizando aqui uma possível impulsão novamente aqui do mercado aqui para fazer uma onda 3, né? Uma possível onda 3, certo? Então poderia muito, como já tem a FIMAGEzinha marcada aqui, então o nosso próximo alvo pro BOVA, se confirmar aqui na segunda-feira, é o 120,23. Essa aqui é uma região de suporte, certo? Então se a gente rompe essa região, a gente começa a trabalhar com 118,64. Então a gente tem que saber, será que até onde essa correção vai vir agora? Será que isso aqui vai ser realmente uma correção para vir buscar essa região aqui? Ou aqui vai enganar na segunda-feira a gente já abre acima do 121,93? Então assim, a princípio mesmo, olhando um gráfico diário seco do BOVA 11, na teoria aqui é vir buscar 120,23, porque a gente está perdendo aqui uma linha importante. Essa linha aqui seria a linha de primeiro take, já que a gente fez aqui o fundo nessa região aqui, canal de referência, zona neutra. A galera aqui, geralmente, quando rompe zona neutra, faz o nível de compra, stop fica fora da caixinha, e a gente tem os 50% e o primeiro nível de take. Então, bateu o nível de primeiro take aqui, e agora tá vindo aqui para essa região aqui. A princípio, no gráfico aqui diário, aqui, quando a gente vê volume, a gente não tem nada demais aqui, né, galera? Se a gente pega aqui, vamos botar um gráfico de 4 horas, a gente pega um gráfico de 4 horas, até o nível de POC tá lá em cima, tá? Não tem muita coisa aqui para estudar, está acima de todos os topos aqui. Tá? Uma correção aqui nessas regiões aqui, são correções aqui normal aqui para o nosso querido BOVA, beleza? Então a gente tem que ficar atento com isso. A princípio é 120,23 aqui, o próximo nível do BOVA 11 aqui que pode chegar, beleza? Petrobras continua naquela mesmice aqui, tentando aqui subir para pegar os 36,47, então tá no banho-maria aqui. Então a frequência que a gente está trabalhando aqui no BOVA é dos 36,47 a 34,20, tá? Então não tem muita coisa também para falar aqui do nosso querido, nossa querida pedra, mas tem aquela barra que eu sempre falo para vocês, que é essa barra aqui, ó, do dia 11, foi dia 11 que eu falo para vocês? Dia 23/10, né? 23/10, que é o mercado que fez uma barra de fluxo elevado, PETR4, né? Acho que fica mais nítido se a gente pegar aqui, PETR4, se a gente conseguir ver aqui, né? Ó, a gente teve uma barra que foi essa barra aqui, ó, que foi dia 23 de outubro, né? Então, se a gente for pegar aqui e estender ela,
Geralmente a gente faz isso, apesar de ser um volume assim, tá, é um volume elevado, mas também nem tanto, galera, né? Até falei isso para vocês, nem tanto. Mas se eu for pegar aqui e marcar ela, a gente tá tendo uma certa resistência nela ali, né? Então se for expandir, a gente tem aqui, a gente tem um volumezinho passando nessa região aqui, o preço está acima desse volume. Então, teoricamente aqui pro BOVA11, ou para a Petrobras aqui é um sinal positivo, porque a gente está acima de 50%, né? Que representa aqui o nível de POC dessa região. A maior concentração de volume está lá embaixo, né? Está lá embaixo. Só que aqui está fazendo um volume sim nessa região, aqui também tem volume, só que a ferramenta só marca a maior concentração. Então eu já consigo perceber aqui que a gente está acima dos 50% aqui, isso é um sinal positivo para a Petrobras. Só que aí a Petrobras ela tem que realmente romper essa região dos 34,47 para a gente começar a trabalhar com próximas frequências, que é 36,47 e 38,67. Rompendo 38,67, a gente começa a trabalhar ali com 38,67 a 43,13 no papel. Então, por enquanto, está no banho-maria, a frequência é 36,47, 34,20. Pelo gráfico diário aqui, pela situação que a gente se encontra, a gente está tendo aqui uma maior força aqui compradora nessa região. Tá? A princípio, a maior força é a compradora, por conta dos 50% que a gente está aqui em cima dessa barra aqui, beleza? Então, na minha humilde opinião, 36,47 aqui para atacar aí na semana, certo? Se a gente perde esse nível de 34,20, a gente começa a trabalhar com expansão de 50 para baixo aqui, que fica aqui mais ou menos aqui entre 32,02 a 34,20. Rompendo a região, 29,74. Essa aqui é a base de tudo, beleza? Então, a princípio, eu tenho mais força compradora, apesar que a gente ainda está aqui, ó, tentando romper essa barra que a gente não conseguiu, mas a princípio está acima dos 50 dela. Então, para mim já é mais força compradora, beleza? A Vale deu uma corrigida, né? Depois que ela fez essa barra aqui no dia 21/11, né? Então deu uma corrigida, perdeu um ponto interessante, que era o 74,81. Essa região da Vale é uma região importante e foi uma região que a gente estava falando, né? A gente estava falando justamente aqui de possíveis correções da Vale nessa situação. E por que essa possível correção da Vale nessa situação? Se tu for pegar aqui o gráfico e vou botar Vale 3, a gente vai perceber que a gente tem uma barra de fluxo elevada aqui, ó, nessas regiões, que é justamente, tá no gráfico diário, tá? Cadê ela? Essa barra aqui, ó, cadê? Não, cadê a barra que eu tava olhando o Vale? Deixa eu ver aqui rapidão, galera. Não, eu tô ficando doido, eu olhei alguma barra de Vale aqui, foi 2020, se não me engano. Tá aqui, galera, foi essa barra aqui, ó. Foi dia 11 de novembro de 2022. Então, essa barra aqui, ela é uma barra de fluxo elevado, né? Lá do ano passado. Então, se eu for expandir ela aqui, o que eu falei para vocês sobre, né? Eu falei para vocês sobre que a gente tinha essa barra aqui, a gente tinha que tomar bastante cuidado com ela. Então, o mercado, o que ele faz? Ele vem aqui, sobe em ABC, se tu for ver, e aí começa a corrigir, e está no 50% dessa barra aqui, lá de novembro de 2022. Então, essa barra aqui, eu falei para vocês que era para a gente tomar bastante cuidado, pois nessa região aqui é uma região que a gente pode encontrar certo nível de oferta nessa região aqui. Então, o mercado está corrigindo justamente nos 50% dessa barra. Então, isso é importante a gente observar, tá? Então, a correção aqui da Vale é uma correção, a princípio, normal, tá? Então, se tu for pegar aqui o gráfico normal aqui da Vale aqui, da nossa plataforma mesmo, da Trade, a gente está tentando romper o 73,57. Não vou traçar a expansão aqui para baixo, porque a gente ainda não rompeu essa região. Aqui está até um pouquinho errado aqui, mas bem aqui. Então, se a gente rompe aí na segunda-feira os 73,57, a gente trabalha com próximas expansões aqui para baixo, que seria os 50% desse movimento, que estaria mais ou menos ali nos 72,26. Então, a princípio, não vou traçar isso. Eu sei que lá no gráfico diário, lá naquela barra de novembro de 2022, é uma barra que a gente precisa ter uma certa atenção, e eu falei isso justamente porque o mercado estava chegando nessa região, e essa correção aqui não me pega de surpresa de maneira alguma. E é uma correção normal, se tu for colocar sem olhar o gráfico de volume, lá do TradingView, tu vai ver que a gente bateu numa expansão aqui, que é uma expansão de segundo nível, né? Então, a retração aqui é normal. Se a gente começa a perder esse segundo nível, que é o 70,74, a gente começa já a pensar pela FiMate, que é aqui canal de referência, na verdade já é canal de referência, zona neutra. Então, se o mercado voltar e fazer um corretivo pela FiMate até o 70,94, é normal.
é dentro aqui do esperado, porque isso aqui seria uma zona neutra, e o mercado ele tende a voltar nessas regiões, beleza? Mas, se a gente começa a perder essa região aqui de 74,77 pelo volume, eu já acredito que a gente pode fazer uma correção um pouco até maior do que essa correção até no 70,94, certo? Então a gente tem que ficar atento nisso. Eu não marquei um ponto de difference nessa região aqui, mas eu posso muito bem marcar. Não vou marcar agora porque é um pouquinho mais complicado aqui na plataforma. Se eu pegar aqui e a gente vai ver esse camarada que entrou aqui, ó, a gente pode vir aqui na ferramenta que é muito mais fácil de traçar. A gente vai pegar o fundo dela e vai traçar. E agora a gente tem um preço médio dessa galera que entrou nessa região. Posso marcar daqui também, que foi aqui um movimento? Posso também, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente, é o que eu acabei de falar para vocês, que a gente pode ter uma correção, é tipo o Bova 11, que a gente pode ter uma correção para vir buscar médio. Então o médio está no 67,48 nesse papel. Então note que aqui a gente tem uma onda 1, 2, 3, né? E possivelmente a gente pode vir fazer essa correção aqui. Isso aqui tudo, se eu for botar um semanal, pode ser apenas uma onda 1. A gente tem uma retração aqui de onda 2 aqui para vir buscar médio para fazer esse movimento. Porque qualquer correção que vier, esse nível aqui seria o nível novamente de compra na Vale, nessa região. Porque a maior concentração de volume em Vale está aqui nessa região aqui, tá? Então, assim, essas correções são correções normais. Então, a correção que eu estou vendo aqui, se a gente perde aquela barra de fluxo elevado lá, que é essa barra bem aqui, ó, dia 11, a gente pode ter aqui uma possível entrada de oferta no mercado, porque está levando stop dessa galera. Então, tipo assim, aí vai falar, não, mas desse tempo aqui, será que ainda tem gente posicionada aqui? Não tem como saber isso, né? Se tem gente posicionada ou não. Mas aqui essa região aqui é uma região muito importante. Então, se perde aqui, pode desencadear sim aqui nível de oferta nessa região. O mercado pode ter encontrado oferta aqui, pode corrigir. O que a gente tem que entender é até onde essa correção ela é totalmente aceitável. Então, na minha opinião, essa correção é aceitável entre esse nível aqui, que é o nível de acumulação aqui, e nível de preço médio, que é o 67,48. Então, assim, isso aqui seria uma correção bem salgada. 67,48 é nessa região mais ou menos aqui, ó. E essa região aqui ela já não bate com o Fimate, porque se eu perco um canal de zona neutra, dá uma venda aqui. E se eu vender nessa região aqui, olha a surpresa que eu vou ter aqui. Eu estou em cima de um médio. Então aqui o risco de o mercado voltar é grande. Então a Vale, a gente tem que ficar de olho aí na Vale, beleza? A princípio, para mim, correção normal em Vale, certo? Dito isso, a gente vai aqui para o nosso querido mini índice. Mini índice deu uma correção também legal. A gente chegou ali a bater na expansão máxima de 127,06. 602, eu até falei para vocês que eu não ia fazer expansão para cima, porque eu teria que esperar aqui o rompimento dessa região. Eu sabia que a gente estava aqui em uma região de resistência, certo? Só que a princípio no gráfico lá de intraday, a gente não tinha essa informação ainda que poderia corrigir essa região. Porque o que eu tinha aqui? Eu tinha um mercado que ele fechou acima de todos esses níveis, então não teria como eu acreditar aqui que o mercado viria aqui para baixo, né? Não teria como acreditar nisso. Mas eu falei para vocês que se o mercado ele rompe a região de POC, a probabilidade maior é de vir para baixo, certo? Então, o que aconteceu? O mercado ele chegou aqui. Opa, galera, cadê? Então, o mercado chegou aqui no. Cadê você, galera? Tá, o mercado bateu no 127,06 e corrigiu em cima do 126,204. É uma região de suporte? Sim, é uma região de suporte. Então, a princípio, o que eu acredito agora, né? Como a gente chegou em uma região de suporte, possivelmente aqui voltar novamente para a frequência de 127,06, certo? Essa é a frequência que essa seria o normal. Só que, rapaz, eu tenho que mudar aqui. Só que se eu acreditar nisso aqui, tá vendo? Olha como ficou chato, cara. Olha como ficou chato pro pregão de segunda-feira. Mas a maior concentração de volume tá nessa região aqui. Então, se eu for traçar aqui no M10, vamos traçar no M10. Olha como respeitou lindamente aqui, ó, tá vendo? O mercado, ele fechou aqui, 127,495. Quando ele abre, ele já abre rompendo essa região. Então, pô, aqui era para ter vendido muito antes. Se você for pegar M1 aqui, ó, barra vermelha lá no topo, já era para ter vendido aqui. Eu mosquei aqui, né, na sexta-feira. Mas, enfim. Então, aqui nessa situação, ele respeitou bastante aqui, né? Ele rompeu essa região aqui, ele não respeitou em relação ao que eu estava falando, que o mercado, como ele fechou acima, na prática aqui, na teoria, era de vir buscar essa região para subir, mas ele já rompeu essa região aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui e vou fazer isso. E olha só que chato, cara, porque a gente está perdendo, olha só, a gente tem bastante volume, o mercado ficou trabalhando bastante volume nessas regiões aqui. Então, tá muito ruim
de definir alguma coisa para vocês, mas eu vou definir na maior concentração de volume que está ali perto do 126,395. Vocês já repararam uma coisa aqui muito importante? Olha o que a gente está perdendo. Uma barra de M10 nesse dia aqui, ó. Que dia foi esse? Essa barra? Dia 22. Dia 22 a gente fez essa baita dessa barra aqui e subiu, né? Só que a maior barra não é essa, a maior barra é essa aqui. Então, será que a gente pode ter uma correção até os 50% dessa barra? É o que a gente vai estudar agora. Certo? Então, aqui o mini índice está dentro de uma região de suporte. Então, na teoria mesmo, é o mercado aqui, ele tentar subir ali para bater o 127, quem sabe romper 127,06. Só que agora, colocando no intraday, para vocês entenderem, a situação está um pouquinho mais complicada. Um pouquinho mais complicada, e segunda-feira seria um dia que realmente, para mim, eu acho que não vai dar para operar olhando essa configuração, tá? Por quê? Cara, eu tenho algumas variáveis aqui. O primeiro ponto é esse ponto da maior concentração de volume que está passando nessa região. Olha onde a gente está abaixo, 126,340. Então, se está abaixo aqui, na prática, aqui na teoria, o mercado vir testar essa região aqui e cair. Beleza. Então, talvez eu faça isso. Eu faça esse trade aqui de venda. Porque, além disso, eu tenho uma barra de fluxo elevada aqui que está sendo rompida, galera. Olha só, que interessante. E olha, a gente está passando 50% dela, justamente no volume aqui, ó. Então, qualquer movimento que o mercado faça de compra para vir testar essa região aqui, ou essa região aqui, pode acontecer esse movimento. Então, eu teria aqui onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e possível onda 5, tá? Para vir buscar essas regiões. Então, assim, na verdade, compra, na segunda-feira eu não vou preferir compra, né? Mas aqui no mini índice aqui está dizendo que está em suporte. Então, a teoria aqui, né, na teoria, é que o mercado suba. Beleza. Mas eu já estou vendo aqui que está um pouquinho complicada a situação aqui. Certo? Então, eu vou pegar aqui, vou taçar para cá e não vou fazer, realmente, eu não vou fazer entrada de compra na segunda. Só vou fazer se for venda. Só vou fazer se for venda. Porque aqui tudo indica isso, né? Então, aqui, ó, tem onda 1, onda 2, onda 3. Pode ser que uma onda 4 e onda 5. Essa onda 4 ela pode vir tanto nessa região como nessa região, que representa 50% da barra de fluxo elevado, para poder fazer esse movimento. Nota que a gente está fazendo um ABC. E se eu for calcular aqui esse ABC, mês normal, a gente vai ter ali um alvo. A, B, C. E é praticamente dentro dessa região. O alvo de 50%, de 127%, está ali próximo aos 126,52. Então, é mais fácil eu vender nessa região aqui do que comprar, porque essas regiões aqui são regiões de força, né? Tem regiões bastante escória nessa região aqui. Se eu for botar em consideração gráfico de 5 minutos, o que eu tenho? Olha o que eu tenho aqui. Aí o negócio ficou mais preto para a região da compra, ó. Eu tenho POC duplo passando nessa região aqui. Tá vendo? POC duplo passando nessa região aqui. Eu tenho POC passando nessa região aqui. 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 Cara, o preço, ele tá em uma situação totalmente aqui muito louca, né? Porque ele tá preso aqui em essas condições de volume. É uma parada complicada. Realmente é complicado aqui. Eu não gosto de ver esse tipo de configuração. Mas, na prática aqui, galera, a gente tá vendo que a gente ganhou essa força toda aqui. E aí começou a andar lateral esses 2 dias aqui, na verdade. Andou, na verdade, daqui, ó. Do dia 20... dia 21, depois a gente subiu um pouquinho, beleza, fez aqui um teste de oferta, bem sucedido, mas já estava rompendo, ou seja, o mercado aqui está perdendo um pouquinho de força nessa região. Um pouquinho de força nessa região. E se isso aqui acontecer, a gente tem um alvo ali para bater de 124.900 a 124.260, tá? 124.260. E aí a gente tem toda essa barra aqui que não pode ser perdida. Cara, se a gente perde uma barra dessa aqui, um fluxo desse aqui do dia 14, a gente vai conseguir ver aí o preço aí despencando aí até mais, beleza? Então vamos ficar bastante atento aqui com o nosso querido mini índice. Então o mini índice, sim, para mim, na minha configuração aqui, dá mais venda. Tem alvo para fazer isso aqui? Cara, eu tenho um ABC desenhado aqui, né? Eu acho que a ABC até bateu. Vou pegar aqui ABC. Era no 125 a 125, 492, né? Mais ou menos. Então se eu pegar uma dívice aqui e traçar aqui, eu tenho um médio. Então vamos traçar esse médio. Eu vou traçar o médio aqui, tá? Dia 23, 18h30. 23 dos 18h30.
E aí eu vou querer aqui consolidado. E aqui eu vou querer, eu não consigo, eu quero na abertura, na máxima. Beleza. E aí eu vou montar a espessura. Pronto. E aí eu tenho um médio dessa galera que tá aqui, ó. Eu poderia marcar até aqui também se eu quisesse. Tá vendo que a gente tentou perder o médio aqui, mas começou a trabalhar abaixo do médio, então eu vou deixar esse médio traçado. Então agora eu tenho um médio aqui que está em 126,58. Esse aqui é o preço médio de quem está aqui nesse swing, tá? Então aqui a gente tentou romper, beleza, ficou até acima, tentando reverter, mas cara, olha aqui, né? Tem volume nessa região. E a gente começou a perder aqui para baixo. Então qualquer movimento que vier até 126,58 aqui ainda é região aqui de resistência por conta do preço médio que está nessa situação aqui, certo? Então, assim, o gráfico de M10, ele representa para mim aqui uma possível continuidade aqui do fluxo vendedor, cara. Então, tipo assim, não bate muito com isso aqui não, tá? Por mais que aqui esteja em uma região de resistência, de suporte, e tá até voltando um pouquinho aqui, o gráfico intraday já mostra para mim que a maior possibilidade aqui é do mercado cair e não subir, não fazer esse movimento aqui de alta. Pode fazer? Pode. Mas a princípio aqui, olhando pelo gráfico menor aqui, a maior chance aqui é do mercado vir para baixo. Beleza? Então esses pontos aqui eu vou deixar para vocês. No gráfico de M5, só para você ver a estrutura toda de como é que tá os níveis de POC, tá? E gráfico de 1 minuto aqui, a gente teve alguns pontos interessantes, bastante barras de volume elevado aqui. A maior barra de volume elevado foi feita lá pela manhã, não foi só isso aqui também, né? E a gente está perdendo todos aqui para baixo também. Então, tipo, cara, não tem muito como acreditar aí em uma recuperação boa aí do mini não, para segunda-feira, beleza? Então, na minha opinião, aqui a gente vai romper 126,204, né? Minha humilde opinião. Tá? Vamos ver se eu vou estar errado na segunda-feira. A gente está aqui para acertar e para errar também. Não tem problema nenhum me falar o que eu penso. E também não tem problema nenhum me falar que estava errado. Certo? Então, essa é a situação aqui do nosso mini índice, tá, galera? Então, gráfico de 5 minutos já falei. 1 minuto não tem muita coisa de interessante. Só as barras que a gente tá, o preço está abaixo. M5 aqui é para a gente ver toda a estrutura. O M10 a gente já puxou. Essa região aqui é uma região interessante, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo com o melhor nível de oportunidade. No mini aqui, a gente está em nível de suporte, eu entendo isso, mas a maior chance que está aqui, na minha opinião, é romper. O BOVA 11 está corrigindo e pela essa configuração aqui pode vir buscar 120,23, isso aí pode desencadear aqui uma possível queda aqui, tanto da Vale aqui, né, intensificar essa queda da Vale, como também da Petrobras aqui, mas a Petrobras aqui já, para mim, já configura um pouquinho mais um cenário altista na Petrobras, beleza? Galera, agora vamos aqui rapidamente ver o nosso querido petróleo. Ver como é que está o petróleo rapidamente, que eu estava falando para vocês sobre o petróleo, que poderia subir. A gente teve aí uma alta no petróleo, mas já está corrigindo novamente. E eu vou explicar para vocês, né, o motivo. Né? Então, o que acontece? Ó? Isso aqui está todo desenhado, isso aqui eu coloquei no Twitter, essa situação, estou aqui no gráfico de diário. Né? A gente pode pegar aqui um semanal para ficar mais limpo, vai dar a mesma coisa. E aí no semanal, né, vai ser a mesma coisa. O que eu estou falando aqui no petróleo? Né? O petróleo, a gente está falando justamente de uma possível recuperação. Quando o petróleo estava caindo, chegando ali, bater a mínima ali de 78,22, eu estava falando de possíveis regiões aqui de compra aqui, né? De compra não, possíveis movimentos de alta no petróleo. Por quê? Porque a gente tem toda uma estrutura aqui, a gente tem a primeira onda, segunda, a gente tem a terceira onda aqui, quarta onda, quinta onda, a gente tem uma realização de lucro em ABC aqui, né? Então a gente tem uma correção em ABC, e esse ABC aqui, ele tem o nível de 80%, que representa 100% do movimento, e teria 76,87%, que representaria os 126% do movimento. E o mercado ele bateu fielmente na região aqui, ó, da acumulação que a gente teve, não veio buscar aqui o 76,86%, né? Então quando o mercado estava dando essa agulhada aqui nesse gráfico semanal, só que eu estava olhando isso no diário, eu estava falando de uma possível recuperação do petróleo, porque a gente estava configurando aqui um possível ABC, e toda essa zona que está aqui é uma zona realmente de decisão, é uma região aqui que é uma região de suporte. Os volumes dessas regiões aqui tá muito nítido aqui também nessa região, tá? Vou botar semanal ou diário, porque eu estava falando mais no diário para não confundir. Então, o que acontece? O mercado, ele soltou, no dia que eu falei, no dia seguinte, ele já começou aqui a voltar, né? Então ele chegou aqui, a gente teve uma valorização aqui de praticamente aqui no petróleo,
vamos ver aqui, ó, pegando a mínima mesmo, chegou a bater ali 6%, quase 7% de alta no petróleo. E o petróleo justamente encontrou dificuldade nessas regiões. E por que o petróleo encontrou dificuldade nessas regiões? Pô, olha só, eu tenho essa barra aqui que foi feita na quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. Essa barra aqui é uma barra de fluxo elevado. O que eu fiz? Eu marquei ela. Então a gente tem um ponto máximo dela aqui é 84,30, 81,94 é a mínima, e a gente tem os 50% que está 83,26. Então qualquer movimento que o mercado faça e não rompa os 83,26, caracteriza para mim aqui ainda a dominância dessa barra vendedora. Então o mercado tentou subir aqui, foi até nos 84,30, depois caiu, voltou uma vez, duas, três e nada de ganhar ela. Então significa que esse camarada que está ali posicionado nesse dia aqui, que foi o dia 8 de novembro, é um cara que está no comando ainda. E nota que a gente tem bastante volume tanto nessa região como nessa região também, que são outras barras de fluxo elevado. Então o que pode acontecer? O mercado aqui vir buscar novamente a região aqui do nível de POC, quem sabe aqui no gráfico diário nessa região, mas a longo prazo não tiro da minha cabeça que aqui é para o petróleo se recuperar. Então, por mais que a gente esteja essa queda novamente nessa região aqui, quem sabe vir buscar um 76,86, que é no nível de POC, né? Aqui mesmo está a concentração da POC, que é no 76,52, que ainda não veio testar só a base superior da acumulação. Se o mercado voltar novamente para vir buscar essa região aqui, ainda está dentro da normalidade, porque essa região aqui é acumulação. Então, se o mercado voltar a fazer teste de oferta de novo nessa região aqui, possivelmente a gente pode ter novas altas aqui no petróleo. A princípio, a configuração que eu tenho é que o mercado veio testar ali a demanda, não conseguiu passar. Obviamente, eu falei para vocês a dificuldade de passar dessa região aqui, porque a gente tem volume envolvido, e aí o mercado já está corrigindo novamente. Então, será que o mercado ele vai vir buscar essa região aqui? Na teoria aqui, galera, na prática agora, falando na prática, o mercado pode sim vir buscar essa região novamente, só que essa região aqui é uma região muito interessante, é a região de volume. Toda essa região daqui, toda essa caixinha que eu coloquei aqui, é uma região aqui de acumulação. Então, quando o preço vem buscar essas regiões novamente, o mercado ele tende a reagir positivamente. Quem sabe que ele vai fazer mais um teste, ele já fez um teste, né? Primeiro teste aqui bem perto, ele ainda não fez o segundo, aqui já ficou fraco. Quem sabe ele faça um teste agora aqui novamente nessa região para poder disparar e quem sabe romper os 83,26 e aí ter nova alta aqui no petróleo, né? Mas a princípio o petróleo ele está em uma configuração tranquila. Essa correção aqui é uma correção normal ainda. A gente não perdeu a base desses camaradas aqui. Então por isso o mercado está oscilando bastante aqui nessas regiões. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Qualquer dúvida que tiver, se vocês quiserem algum papel para eu também acompanhar, vocês podem deixar aí no comentário, beleza? Tamo junto, bom domingão a todos. Os